Como eu já dizia de manhã, que nós, ou eu, tenho convicção que o Senhor me trouxe essa vez para Portugal, para estar com Zion Lisboa e também trazer certos fundamentos que eu creio que são importantes para nós como Zion Lisboa. E eu sei que eu cheguei aqui e algumas pessoas estavam falando, nossa, eu acho que vai ser aqueles cultos lá de fartando. Eu falei, acho que não. Quantos aqui entendem que a gente tem que ser guiado pelo Espírito? Não é verdade? Às vezes até em prol do mover do Espírito nós tornamos mecânicos. Então a gente tem que estar sempre, Deus, o que é que o Espírito Santo quer fazer? Quantos sabem que o Espírito Santo faz melhor do que qualquer outra pessoa? Eu sei que a gente tem muitos pregadores talentosos, muitos pregadores, comunicadores que são muito dotados, mas eu prefiro um culto onde o Espírito Santo me guia do que eu receber uma boa palestra. E eu sei que o que você precisa não é uma boa palestra, até porque eu não dou boas palestras, eu não sou tão bom assim. Mas eu sei que o que você precisa é o toque do Espírito Santo, amém? E se hoje a gente tiver um toque do Espírito Santo, isso é o que importa. E hoje eu quero continuar te encorajando, assim como foi feito de manhã. E alguém pode perguntar, mas aquilo lá foi encorajamento? Mas foi um alinhamento, eu creio, do Espírito Santo, porque o Senhor está nos chamando a sermos aquilo que a palavra sempre disse que nós éramos. Mateus 16, versículo 18. Nós somos a eclesia de Jesus. A eclesia que é o canal ou veículo do reino de Deus para esse mundo. Então a igreja é essa concessionária autorizada do reino de Deus. Mas quantos aqui entendem que antes da igreja existir, já existia o reino? O reino já existia. Então Jesus, ele cria a igreja é dele. Ele fala assim, você vai ser então o canal autorizado, porque eu te darei as chaves, a autoridade, o acesso do reino, e você vai começar a espalhar o reino de Deus para tudo quanto é lugar, e ele põe isso em forma de grande comissão em Mateus 28, versículo 19, e também em Marcos 16. Então nós somos hoje esse veículo do reino de Deus chamado a eclesia. Então quando nós pensamos Zion Lisboa como eclesia em Lisboa, Portugal, o que é que Deus está esperando e requerendo de nós? Que nós venhamos, então, fazer aquilo que nós chamamos de grande comissão. Então, hoje eu quero falar sobre 3 conceitos de discipular nações. Como que eu discipulo nações? Se você perguntasse para mim, Theo, qual que é o objetivo final de tudo isso aqui que a gente está fazendo? Eu vou falar para você, de acordo com a palavra, o objetivo final é fazer discípulo das nações. Eu não sei se você teve, talvez, a dor, como eu já tive, de alguém muito perto de mim, indo embora e saindo e partindo para a glória. Mas você vai perceber que as pessoas, quando elas estão perto de sua morte, elas reservam as suas palavras mais preciosas logo antes da partida. Jesus não foi diferente. Ele reservou aquilo que talvez seria a coisa mais importante que ele poderia dizer antes dele partir, e a gente sabe que ele vai voltar, e quando ele voltar nós teremos o reino na sua plenitude, amém? E Jesus volta para reinar e nós vamos reinar com ele. Agora, antes dele sair, ele deixou bem claro, as instruções ide, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a eles tudo aquilo que eu já vos ordenei, e eis que estarei contigo até os finais dos tempos. Então nós estamos caminhando até os finais dos tempos, mas nós temos a presença dele conosco, na forma do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o que nós chamamos de Paracletos. Fala comigo, Paracletos. Paracletos vem da palavra para, ao lado, de onde você tem também paralelo, e kletos, que é suporte. Então quando você está vivendo o reino na tua universidade, quando você está vivendo o reino na empresa onde você trabalha, quando você está vivendo o reino na tua casa e na tua família, deixa eu te dizer uma coisa, não tente fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Porque Jesus, o próprio Cristo, disse, é melhor que eu vá para que ele venha. As pessoas talvez não entendiam, falavam assim, como assim, Jesus? Não é bom que você vá embora, a gente quer você aqui. Ele falou assim, não, na verdade é melhor que eu vá. Porque se eu for, vocês recebem o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, ele vai ser aquele ajudador ao teu lado no cumprimento da missão que eu estou prestes a te dar. Qual missão, Jesus? Discipular nações.
Por isso é impossível você discipular nações sem a ajuda do Espírito Santo. Porque se fosse, seria contraditório da parte de Jesus dizer que é melhor que eu vá do que eu fique. Não tem como você discipular nações sem a ajuda do Espírito Santo. Tanto é que lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, Jesus fala: vocês fiquem em Jerusalém, esperem até que vocês vão ser batizados do Espírito Santo. Ele não estava falando para uma multidão, ele não falava isso para os fariseus, ele não falava isso para, os marginalizados, ele estava falando isso para os seus discípulos. Os caras que andaram com ele por 3 anos. Todo lugar que ele ia, esses homens iam com ele. E mesmo assim ele dizia: vocês estiveram no seminário teológico do próprio Jesus Cristo, mas vocês não estão prontos. Como não estou pronto? Porque você ainda não tem o poder do Espírito Santo. Então hoje o Senhor está levantando Zion Lisboa com o poder do Espírito Santo. Amém. Quantos podem dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não vou conseguir sem a tua ajuda. Me ajuda, ó Espírito Santo, a fazer discípulos das nações. Amém? Você crê nisso? Então vem comigo aqui para Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre 3 conceitos de discipular das nações. 3 conceitos de discipular das nações. Se você estiver aí comigo, Esther capítulo 4, eu vou ler do versículo 13. Mas antes de eu entrar no texto, deixa eu só trazer aqui um contexto. O que está acontecendo aqui: Esther era uma garota que perdeu os seus pais e foi criada por seu tio. Seu tio se chamava Mordecai. E seu tio percebeu que ela era uma menina muito linda. E preparou então ela para certo dia participar de um concurso de beleza. E ela vence o concurso de beleza, e o prêmio dessa vitória é que ela seria então a esposa do rei. E ela se torna então a esposa do rei, cujo império estava oprimindo o seu próprio povo, os judeus. O rei não sabia que ela era judia. Ela se esconde, ou na verdade a estratégia do tio omite o fato que ela é judia. Ela vence o concurso de beleza, casa com o rei, e depois entra um primeiro-ministro do rei que não gostava dos judeus, querendo passar um decreto de genocídio contra os judeus. E agora o tio dela está falando: Esther, você precisa fazer alguma coisa, porque você está dentro do palácio do rei, você é uma mulher de influência, você é a primeira dama, faça alguma coisa. E Esther está começando a dar indícios que ela vai se omitir. Ela diz: veja bem, não consigo fazer muito, veja bem, eu não sei se eu consigo ter essa influência que você pensa que eu tenho. E quando Mordecai começa a perceber que Esther está dando passos para trás, versículo 13, ele diz o seguinte: não pense, Esther, que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E agora ele lança a pergunta ínfame de Mordecai, que é: quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Vira para quem está do teu lado e fala assim: quem sabe não foi para um tempo como este que você está do meu lado. Amém? Você está aqui para um tempo como este. Você crê nisso? Glória a Deus. Entenda uma coisa: Esther, ela tinha muita influência. Esther tinha tanta influência que ela tinha o ouvido do homem mais poderoso do mundo. Esther estava dentro do palácio real. Quantos concordam? Se você, a casa, a tua residência é o palácio real, o teu marido é o homem mais poderoso da face da terra, você tem bastante influência, sim ou não? Ela tinha bastante influência. Agora, Mordecai não está tão impressionado com a influência de Esther. Então, o que seria influência? Talvez seria a tua fama. O que seria a tua influência? Talvez seria o teu status. Talvez seria as tuas finanças. A tua influência é aquilo que você tem de poder. Esther era uma mulher poderosa.
Só que ao passo que ela era poderosa, ela carecia de um Mordecai para lembrá-la do propósito. Eu não sei você, mas todos nós, e eu preciso, e eu estou cercado de Mordecais. São homens e mulheres de Deus que são inspirados pelo Espírito Santo, e algumas vezes eles me lembram do meu propósito. Eles me ligam, eles me mandam mensagens e falam: Theo, eu te conheço desde que você era pequenininho, deixa eu te falar uma coisa, isso aí não é o que Deus te chamou para fazer. Eu recebi muitas dessas aí. E eu sei que o Senhor, Ele põe Mordecais à nossa volta, porque Ele pôs um propósito precioso dentro de você, que Ele quer que os Mordecais venham proteger. Faz sentido? Então aqui Esther tem muita influência, mas Mordecai está nesse lugar onde ele está falando: Esther, você não consegue enxergar o teu propósito, porque você foi tão abençoada, e a bênção agora começa a embaçar a tua visão. Fala comigo, visão. Visão. Sabe, o Senhor tem dado visão para todos nós. Você não nasceu por acaso, você não nasceu e depois Deus olhou para você e falou: o que eu faço com ele agora? Vamos inventar um negócio para ele fazer aí na terra. Quem sabe ele podia ser um bom arquiteto? Acho que é. Ajuda ele a ter um gosto por design, saber um mínimo de matemática, se souber demais vai para ser engenheiro. Então, quer dizer, não, ele tinha já um propósito em mente, e porque ele tinha um propósito em mente, ele fez você com os dons que você tem, com as habilidades que você tem, com os talentos que você tem, porque já existia um propósito profético. Você crê nisso? O teu propósito está linkado à tua visão. E aqui Mordecai está lembrando: Esther, você não é bonita à toa. Você acha que você nasceu bonita para quê? Não, você nasceu bonita porque Deus pôs um dom em você, um carisma em você, uma atração em você, para você chegar nesse palácio para um tempo como este. Pergunte a Deus por que você é tão talentoso. Pergunte a Deus por que você é tão dotado. Pergunte a Deus por que Ele escolheu te dar essas habilidades específicas. Deus, por que o Senhor me deu essa facilidade? Por que o Senhor me deu essa porta aberta? Pergunte a Deus por que Ele te deu essa bolsa de estudo? Por que Ele abriu essa porta para você? Por que essa pessoa em uma posição de autoridade escolheu você e não os outros 99 outros candidatos? Por quê? Porque tem a ver com o teu propósito, porque tem a ver com a visão que Deus pôs na tua vida para você cumprir, e você não chegou aqui à toa. E eu digo mais, você não está em 2022 em Lisboa porque você simplesmente aconteceu de estar. Tem um propósito. E aqui Mordecai lembra e diz: você nasceu para um tempo como este. E quem sabe eu sou hoje a voz de Mordecai na tua vida, que diz: você está aqui nesse teatro em 2022 para um tempo como este. Zion, Lisboa, está em Portugal para um tempo como este. Você crê nisso? Eu reconheço, eu tenho conversado e já conhecia antes pastores em Portugal antes de nós começarmos a igreja aqui, e muitos deles ainda falam assim: Theo, o que Deus está fazendo é algo lindo com a Zion, e glórias a Deus. Só Deus, Theo, mas isso ainda é normal, esse embalo que vocês estão experimentando, isso é uma coisa muito soberana, e glórias a Deus. Eu vejo que nós estamos crescendo em influência, e ao passo que eu comemoro a influência que nós temos, eu também tenho sobriedade quanto à visão que nós temos. Deus, eu não quero ter mais influência do que visão. Sabe, muitas vezes nós ficamos bem entretidos com a nossa influência, e precisamos de Mordecais para trazer sobriedade quanto à nossa visão. Esther, ela estava falando: olha, eu tenho muita gente me servindo, eu tenho os melhores manjares aqui, as iguarias do rei aqui, eu tenho conforto, e ela está tão entretida, e às vezes não é por maldade, é simplesmente o produto do ambiente, de um lugar ou de uma pessoa influente. E de repente Mordecai vem de fora e fala: ei, você nasceu para um tempo como este, não começa a dar para trás. Não se acovarde da missão que Deus te deu.
Deixa eu te dizer uma coisa, Zion Lisboa, e eu digo isso com sobriedade no meu coração: se nós não abraçarmos a visão que Deus tem nos dado para essa cidade, para essa nação, Deus levanta outros ministérios. Eu não sou contra Deus usar outros ministérios, pelo contrário, eu sou totalmente a favor, mas o que eu sou contra é eu perder a missão que Deus me deu. Disso eu sou contra. Eu falo: Deus, não passe de mim. Eu quero ser um bom mordomo daquilo que o Senhor pôs em minhas mãos. Eu quero poder multiplicar. Eu quero poder dobrar a porção que o Senhor tem nos dado. Quem pode dizer amém para isso? Sabe, o Senhor tem nos dado influência e vai continuar crescendo, mas eu oro: Deus, não faça com que a minha influência, com que a nossa influência cresça e sobrepuje a minha consciência de visão. Eu não quero ficar distraído com a influência que eu não consigo enxergar visão. Abre comigo em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, versículo 1. Vocês estão bem aí, gente? 2 Samuel 11, versículo 1 diz que na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha a primeira frase: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Quem era Davi? Fala comigo, rei de Israel. O que é que Davi está fazendo na época que os reis vão para a guerra no seu próprio palácio? O que é que Davi está fazendo no seu palácio quando ele tinha que estar no campo de batalha? Talvez se você tivesse acesso a Davi, talvez se eu tivesse acesso a Davi, nesse momento eu falaria: Davi, o que é que você está pensando? É época de primavera, Davi, você tem que ir para a guerra, é a época em que os reis saem para a guerra. E talvez Davi respondesse: eu já sou muito influente, eu tenho Joabe, eu tenho um exército grande, nós temos muita munição, eu não preciso ir para a guerra. Joabe, vá você. E ele era tão influente, Davi, ele era de fato tão poderoso, que diz aqui no versículo 1 que eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Que significa que eles estão ganhando sem Davi cumprir o propósito. Você sabia que você pode ser bem sucedido sem estar exercendo a tua visão? Você pode estar com a conta cheia, você pode estar muito popular, você pode estar com a casa cheia de amigos, você pode estar com as tuas redes sociais bem movimentadas, sem você cumprir a visão que Deus te deu. E a coisa que me traz sobriedade é porque muitas vezes você não vê isso, porque as métricas de sucesso que muitas pessoas têm não são as métricas de sucesso que Deus tem. A métrica de sucesso de Deus é: Davi, você tem o propósito de ganhar guerras. Então, como é que eu sei que ele tinha que fazer só isso? Porque em 1 Crônicas 28, se você quiser, abre aí comigo e depois a gente vai voltar a outro texto. Mas em 1 Crônicas 28, versículo 2, Davi se põe em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Eu fiz planos para construí-lo. Em outras palavras, Davi pensou que o propósito dele era a construção do templo. Davi pensava: olha, eu vou para a guerra, sim, eu sei que tem que ir para a guerra, mas eu também quero construir o templo. E daí ele chega a essa conclusão em 1 Crônicas 28, versículo 2, eu tinha como propósito construir o templo. Só que no versículo 3, ele confessa: mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que o propósito de Davi não era a construção do templo. O propósito de Davi era fazer guerra. O propósito de Davi era angariar os recursos para uma outra geração vir, e então eles teriam como propósito a construção de um templo. O propósito de Davi é matar os possíveis inimigos e ameaças de Israel. Agora volta então para 2 Samuel 11. Lá está Davi,
sem cumprir o seu propósito. Qual que era o propósito dele? Ir para a guerra. Qual era a natureza dele? Um homem de sangue. Qual era a função dele? Derramar e matar os seus inimigos. O que ele está fazendo? Ele está na sua influência, descansando, e no versículo 2 de 2 Samuel, versículo 2, diz que uma tarde então, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ele fala assim: olha, o meu palácio é tão legal, tão fixe, meu palácio, tem um rooftop tão bom, vou ficar aqui no meu rooftop. Joabe, você vai para a guerra. Vou ficar aqui na jacuzzi. Joabe, pega os soldados, vai lá e ganha a guerra. Servos, trazem as uvas e o vinho, e vamos ficar aqui numa festa no rooftop. E quando ele está fora do propósito dele, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho no outro rooftop. O que você tem aqui? Uma visão que perdeu tamanho e foi sobrepujada por uma influência tão grande, igual a quê? Igual uma zona de discrepância. Quando você tem mais influência do que visão, você vai ter uma zona de discrepância. Theo, qual que é o problema? O problema é que o perigo está na zona de discrepância. O que seria isso? Seria um momento onde você não tem mais visão para o dinheiro que você tem. Você vai fazer mau uso desse dinheiro. É um momento onde você não tem visão para o favor e portas abertas que você tem. Você vai abusar desse favor. É um momento onde você não tem mais visão para a fama que você tem. Você vai roubar a glória de Deus. Quando você tem mais influência do que a tua visão, você está operando na zona de discrepância e existe perigo na zona de discrepância. Pessoas se desviam do caminho, é na zona de discrepância. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que vieram a Jesus no desespero, na dor, e o Senhor de alguma maneira trouxe pela misericórdia dele, livramento, provisão, milagres, cura, restauração, e de repente o abençoador sai de cena para a bênção entrar, e de repente você tem mais bênção do que visão do abençoador. Você tem mais influência do que a visão e o propósito que ele te deu. Você está operando na zona de discrepância. Você não tinha nem dinheiro para estudar, ele que te deu aquela bolsa. Agora você é definido pelos diplomas na tua parede. Não era nem para você estar vivo hoje, mas ele te curou. Mas hoje tudo tem a ver com culto ao teu corpo. Sabe o que eu estou falando? O Senhor está trazendo uma sobriedade para nós. Não tem como a igreja transformar as nações se nós ficarmos embriagados com a nossa própria influência. O Senhor está nos chamando a aumentar então a nossa visão. Theo, então eu devo tentar não ser influente? Pelo contrário, você precisa, na verdade, pedir: Deus, se eu tenho tanta influência, aumenta mais ainda a consciência da minha visão. Por quê? Eu preciso fazer com que a minha influência corra atrás da minha visão. Deixa eu repetir, você precisa fazer com que a tua influência corra atrás da tua visão. Se a tua visão está correndo atrás da tua influência, você é autossustentável. Eu comecei a pensar, e você pergunta para minha esposa que ela vai confirmar. A melhor versão do Theo Hayashi, a minha melhor versão, é o Theo Hayashi desesperado por um milagre. É um Theo Hayashi que tem uma visão tão grande e recursos pequenos. Uma visão tão grande e contatos que não são o bastante. Faz sentido? Aonde eu digo Deus, eu digo sim para a tua visão, mas sabe de uma coisa? Se o Senhor não prover, vai ser um fracasso. Deus, eu digo sim para a tua visão, mas se o Senhor não tocar na mão no coração daquela pessoa, para ela abrir aquela porta, eu vou dar de cara na parede. Você já esteve nesse lugar? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos gostam de milagres? Levanta a mão.
Você gosta de milagre, você gosta de milagre. Fala, seja sincero, você gosta de milagre. Deixa eu falar para você o que você não gosta. Você não gosta os últimos 3 segundos do milagre acontecer. Não é verdade? Porque naqueles últimos 3 segundos é a maior agonia que você já sentiu. Você fala, Deus, misericórdia, vou desistir. De repente o Senhor vem. Sabe por que Ele sempre espera até aquele momento de agonia? Porque Ele quer ter certeza que você tem certeza. Do quê? Que foi Ele e não foi homem algum. Porque Deus não divide glória com homem. Ele quer ter certeza que você sabe. Fui eu, não foi teu chefe, não foi teu pai, não foi teu primo rico, não, fui eu. Eu que vim intervir por você, para que Ele receba toda a glória. Eu comecei a entender que a minha versão é naquele lugar de desespero. Porque eu nunca vi um homem carente de um milagre arrogante. Eu nunca vi um homem que carece da intervenção divina autossuficiente. Eu, na verdade, quando eu preciso de um milagre, minha esposa fala, você é mais compassivo, você é mais empático. Você já parou para pensar que quando você está enfermo, você gostaria que todos os outros enfermos fossem também curados? Teu coração, ele está contrito. Mas quando você tem saúde perfeita, você tem a estética perfeita, a conta bancária, cheios de amigos, você está curtindo a vida louca. Você não tem empatia para o sofrimento alheio? A tua melhor versão é você carente de um milagre. Só que você estar no lugar de carência de milagre requer fé. Nem todo mundo quer ficar naquela zona de milagres. O oposto da zona de discrepância é a zona da provisão de Deus. E aquele lugar é difícil estar para quem gosta de ter controle. Faz sentido? Não tem como a igreja cumprir o chamado dela. Não tem como você ser um discípulo de Cristo que discipula nações se você não está disposto a abrir mão do teu controle. Se você não está disposto a falar, Deus, aumenta a minha visão para que a minha visão venha sobrepujar a minha influência. Quantos aqui estão dispostos a aumentar a visão? Levanta a mão. Aumente a tua visão. Fica com a tua mão levantada. Eu oro que Deus aumente a tua visão. Que Deus aumente os teus sonhos. Eu oro que Deus venha alargar o teu propósito de tal maneira que você diz, Deus, para esse sonho, para esse propósito, eu preciso de um milagre por dia. Não tem como eu viver a não ser através de um estilo de vida de fé. Se você concorda com isso, peça a Ele agora. Peça a Ele agora isso. É só um estilo de fé. Um estilo de vida de fé que mantém minha influência correndo atrás da visão. Essa é a primeira maneira de como eu e você vamos discipular nações. É só assim que a gente consegue. A segunda maneira você encontra em Daniel. Abre comigo para o livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 1, você conhece a história de Daniel. Daniel, um adolescente de 16 anos de idade, quando ele foi capturado, foi levado para a Babilônia, espancado, escravizado, preso, castrado. Imagina isso. 16 anos de idade. Longe de sua família. Daniel que veio da elite dos hebreus. Arrancado da sua casa. E agora sendo preparado ou formatado ou tendo seu cérebro lavado para servir então agora Nabucodonosor, 16 anos de idade, ele e os seus amigos. Eles estão lá naquele lugar, e de repente, eles estão entrando no refeitório do rei, e eles começam a perceber, a carne que eles estão nos oferecendo é carne oferecida em rituais perversos aos deuses deles. Para falar um português mais claro, rituais satânicos. Eu não vou ter parte nisso. Olha só o que diz aqui no versículo 8. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu. Tem uma versão que diz, Daniel propositou em seu coração não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que ele está querendo dizer aqui? Ele fala, olha, isso aqui é uma convicção minha. Ele diz no texto que ele propositou em seu coração. Fala aqui, consigo.
Era isso que aconteceu. Daniel teve uma convicção própria. Começou com ele mesmo. Eu não quero ter parte nisso. Ninguém teve que convencer ele, teve que pregar para ele, ninguém teve que impor sobre ele, não era uma lei dos babilônios, não era uma lei dos judeus. Ele falou assim, não, é uma convicção minha. Então ele chega no lugar onde ele fala, é o seguinte, eu não quero, ele pede ao chefe, você tem como fazer com que eu não coma isso? Eu quero me abster disso. E o chefe pergunta, mas por quê? Não, é uma convicção minha convicção própria. Você quer mudar o mundo, tem que começar com uma revolução no teu coração. Esquece o coração da tua sogra, eu sei que ela é difícil. Esquece o coração do teu pai, que era um cara muito duro, o coração do presidente, ou do político aqui, ou o coração do reitor, ou o coração do meu chefe. Esquece, é o teu coração. Começa com você. Daniel começa a entender, eu vou tomar responsabilidade. Se eu quiser ver uma mudança, o Senhor permitiu com que eu viesse para essa nação, de um jeito trágico, mas eu estou aqui. Se é para eu fazer mudança, algo tem que começar comigo. Se é para fazer uma revolução do evangelho, do reino de Deus, tem que começar comigo. E quando ele começa então a ter essa convicção, naturalmente, versículo 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, são os mesmos amigos dele. Versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos, agora é plural, não é individual. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Sabe, Daniel chega num lugar onde as pessoas estão passando com a bandejinha lá no refeitório do rei e de repente eles sentam e eles olham para o prato de Daniel. Daniel não está comendo a comida, não está bebendo o vinho. Daniel, por que você não está com? Convicção minha. Que convicção tua? O Senhor falou comigo. Mas como assim? Deus falou comigo que isso é errado. Mas me explica esse negócio. Então vem cá. O Senhor está falando para mim sobre isso. E agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam, eu também estou convicto. Faz sentido? Isso aí também é conhecido como discipulado. Algo acontece dentro dele. E agora ele leva isso para o seu círculo social. Fala comigo, comunidade. Sabe, quando você é fiel com o individual, quando você é fiel para viver a verdade que você prega, a comunidade consegue ver autoridade na tua verdade. E quando pessoas conseguem ver autoridade na tua verdade, elas vão se aderir a essa verdade. E agora os 3 amigos falam, a tua convicção acabou de ser a nossa convicção. Então agora começamos com 1, agora nós somos 4. E agora esses 4 vão diante do chefe dos eunucos e eles falam assim, olha, nós não queremos fazer do jeito que outros estão fazendo. Faça uma experiência conosco. Agora, a coisa interessante é que, finalmente, lá no capítulo 3, vai comigo, Daniel, capítulo 3, agora Daniel nem está mais em cena nessa história. Quem está em cena são os 3 hebreus. E os 3 hebreus, amigos de Daniel, que receberam também da convicção de serem sal da terra e luz do mundo, servindo na Babilônia, chegam a um lugar onde eles dizem, nós não vamos nos curvar ao ídolo de Nabucodonosor, e como consequência, como castigo, são jogados na fornalha de fogo. Você sabe dessa história. E quando eles estão na fornalha de fogo, era para eles estarem tostados, um 4º homem aparece, você lembra disso? Jesus, o 4º homem na fornalha, e eles são salvos. Nabucodonosor vê um milagre diante dele, ele é convicto e ele diz o seguinte no versículo 28, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Versículo 29, por isso eu decreto, fala comigo, decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Começa no individual.
é passado então para o seu círculo social. E finalmente, algo que é um decreto nacional é feito. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando a gente não vive o individual como verdade, nós não temos autoridade para discipular o nosso círculo social. E quando nós não discipulamos o nosso círculo social, e nós não queremos viver isso como verdade, nós queremos fazer o atalho de ficar aqui pregando algo que é moral, sem viver aquela moralidade, mas querendo votar no deputado ou votar no político e falar assim, passa a lei da moralidade. Eu quero viver isso aqui na moralidade, mas eu não quero pagar o preço para ter isso como convicção individual. Quando eu faço esse atalho, nós temos então um regime totalitário, onde você tem, vindo do governo, empurrando moralidade goela abaixo. E muitos pensam, uma nação discipulada é quando você tem leis que são leis morais. Sim e não. Sim, se essas leis vão proteger algo que já faz parte de uma cultura moral, que é oriunda de um discipulado orgânico e verdadeiro. Faz sentido? Se não for, se for um atalho, é algo que é manufaturado, é algo que é forçado. E quantos aqui entendem que Deus respeita o livre-arbítrio? Hoje eu quero te encorajar. Não tem a ver com números de membros de igreja, tem a ver com nós vivermos como discípulos de verdade. Quando você é um discípulo de verdade, aquilo lá é a cruz que você carrega. Quando você é um discípulo de verdade, você fala assim, isso aqui é a minha convicção. Não tem como as pessoas mais próximas de você não começarem a dividir dessa mesma convicção. E eu sei que muitas vezes isso aí é mais lento o processo. Eu sei que muitas vezes isso aqui não é tão empolgante o processo. Mas deixa eu te falar uma coisa, é o único jeito. É o jeito sustentável. Não se discipula uma nação pulando e tomando esse atalho. E por que eu digo isso? Porque é questão de tempo que Zion Lisboa vai ter cada vez mais influência. E a nossa influência é diretamente relacionada a quantos discípulos nós estamos formando e não em quantos membros nós temos. Nós precisamos entender isso. Um dos heróis da fé que eu tenho é um homem chamado William Wilberforce, que já morreu. Alguém já ouviu falar de William Wilberforce aqui? Tá bom. Muitos. Mas aqueles que não conhecem William Wilberforce, ele era um jovem aristocrata britânico que cresceu com muito dinheiro. Ele não sabia por que ele tinha tanto dinheiro. E aos 19 anos de idade, num pub, bêbado, ele fez uma aposta. A aposta com um colega dele era: quem consegue se eleger para o parlamento primeiro, eu ou você? Tipo de aposta, né? Quem faz esse tipo de aposta? Playboys britânicos. E ele fez isso. Ele fez isso. E ele acabou ganhando. O William Wilberforce acaba ganhando. E de repente ele entra no parlamento no primeiro dia e ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu ganhei a eleição, eu fui votado para ser o membro do parlamento mais jovem da história. E quando ele chega lá, ele não sabe por que ele está lá. E nas primeiras férias, no recesso que ele teve do parlamento, ele foi para a Riviera Francesa para ter um tempo, ele e Deus. Lugar legal para encontrar Deus. E ele está lá, e ele tem então uma crise existencial. Você lê isso na biografia de William Wilberforce. Ele tem uma crise existencial, ele fala: não é possível que eu, que represento 0,0001% das pessoas no mundo em termos de privilégio, não sei nem por que eu tenho privilégio. Então, quando ele volta para Londres, ele procura uma igreja. E quando ele chega, ele encontra um pastor. O pastor dele se chamava John Newton. E John Newton, ele é conhecido por compor uma canção chamada Amazing Grace. Alguém já ouviu falar dessa canção? E por que John Newton compôs essa canção? Porque John Newton, antes de se converter, ele tinha seu próprio navio negreiro. Ele era aquele cara que transportava os escravos para lá e para cá e fazia dinheiro vendendo seres humanos. E quando ele encontra Jesus, ele fala: que graça maravilhosa. How sweet the sound that saved a wretch like me.
que salvou um maldito que nem eu, é só uma graça maravilhosa. Ele era tão consciente da sua justiça, que era um trapo de imundícia, e tão consciente de uma graça tão maravilhosa. Ele compõe essa canção. Então John Newton, então, ele chega e começa a ver que esse jovem William Wilberforce está confuso. Ele fala assim: William, o que você quer fazer da tua vida? Ele fala assim: eu quero achar uma causa. Eu tenho privilégio, eu tenho influência, mas eu não tenho uma causa. Então, John Newton começa a discipular William Wilberforce, e ele fala assim: a causa da tua vida vai ser a injustiça que machuca o coração de Deus, que vai passar a te manter acordado no meio da noite. Então, naquela noite, ele ora e fala assim: Deus, qual que é a injustiça no teu coração que tem que fazer doer no meu coração a tal ponto que eu não consiga dormir no meio da noite? E naquela noite, ele não conseguia tirar da sua mente os escravos. Ele começou a pensar, falou assim: isso é errado. Como que nós vamos fazer isso com nossos irmãos que foram também feitos à imagem e semelhança de Deus, assim como eu? Então, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, ele entra para o parlamento e ele quer começar a votação para abolir a escravidão. Era a causa da vida dele agora. Ele fala: eu encontrei essa causa. Ele vai e, de cara, ele é recusado. Não consegue fazer a votação, a moção não vai para a votação, ele então começa a ser rejeitado, as pessoas riem dele, ele passa por toda aquela rejeição e ridicularização, ele fica então depressivo, ele fala: John Newton, meu pastor, o que eu faço? Ele fala assim: continue orando e continue buscando de Deus a estratégia. Ele tenta de novo, não consegue trazer para a votação, ele é rejeitado, e daí ele tinha um grupo de amigos que eram de um bairro nobre de Londres chamado Clapham. E lá em Clapham eles juntaram esses amigos e eles estavam experimentando um renovar de Deus. E esses caras que eram pessoas de muito privilégio, de muita aristocracia, eles estavam se questionando: por que Deus nos deu tanto dinheiro e tanta influência e nós amamos tanto a Jesus? Eles fizeram então um pacto. Eles eram mais ou menos 60 a 80 jovens. Eles falaram: nós vamos usar todo o nosso know-how e todas as nossas fortunas e todas as nossas heranças para trazer o reino de Deus para a terra. Vamos encontrar então causas do reino para nós lutarmos por essas causas. E William Wilberforce se tornou o líder desse grupo. E ele falou assim: olha, tem a causa da abolição da escravidão. Imagina, de 60 a 80 jovens de 20 e poucos anos de idade falando: nós vamos derrubar esse gigante da escravidão. Fala de uma visão que é maior do que a tua influência, hein? É um sonho grande. Eles começaram a falar assim: então como que vai ser a nossa estratégia? Então William Wilberforce começou a trazer teologia para essa convicção. E uma vez que ele começou a trazer teologia, ele entendeu: eu só lidero através da educação. Então ele começou a educar seus amigos. Todo o Clapham Sect foi educado nessa convicção. E todos os finais de semana, eles pegavam e iam para vilarejos e entravam nas igrejas anglicanas e falavam então com o líder da igreja, o reverendo anglicano, e falavam assim: você tem escravos? Ele falava: sim, eu tenho escravos. Você sabia que você está em pecado? Não sabia não, imagina, eu estou em pecado. Sim, abre aqui a Bíblia comigo. Eles começavam então a abrir a Bíblia, destrinchar as escrituras. Então aquele reverendo ficava então cheio da convicção do Espírito Santo. Ele falou assim: nossa, então o que eu tenho que fazer? Você tem que libertar teus escravos, você tem que se arrepender e você tem que pregar contra a escravidão. Tá bom, então domingo esse reverendo ia na sua paróquia anglicana e falava: quem aqui tem escravos? E daí as pessoas levantavam as mãos: vocês estão todos em pecados, vão se arrepender, abre a Bíblia. Ele ensinava então, ele educava. Todo final de semana eles iam paróquia. Eles fizeram isso por 30 anos. 3 meses antes de William Wilberforce morrer, ele entra e põe então moção para votação. E 3 meses antes de morrer, já existia uma cultura na Grã-Bretanha tão forte, que se tornou então uma massa crítica, que mesmo alguns parlamentares não concordando com a convicção de William Wilberforce, eles temiam a massa crítica na sociedade. Eles falaram: vamos votar contra a escravidão. E foi assim que William Wilberforce derrubou a escravidão na Grã-Bretanha e todo o Império Britânico. Agora, sabe de uma coisa? Depois que ele faz isso, obviamente os franceses começam a pensar: se eles fizeram isso e nós
a pressão agora vai para o Império Francês. E os franceses então vão e derrubam a escravidão em todo o Império Francês. E agora os franceses fizeram isso, os americanos pensaram, e agora a pressão está no nosso lado. E porque a pressão veio do britânico, depois passou para o francês, veio para o americano, eles também derrubaram a escravidão lá. E depois que os americanos derrubaram a escravidão, desceu para o sul e chegou finalmente no Brasil. Foi um efeito dominó. Mas como que começou? Começou com uma convicção. Depois foi para um grupo de amigos. E depois foi uma estratégia orgânica de discipulado. Não se discipula uma nação impondo leis. Se discipula uma nação de uma maneira orgânica, fazendo vida com vida, discípulo após discípulo. Fala para quem está ao teu lado, pare por um. Pare por uma pessoa. Ame uma pessoa. Discipule uma pessoa. Ministre uma pessoa. Eventualmente nós alcançaremos uma massa crítica. E último e terceira maneira como nós vamos discipular uma nação. Você está pronto para isso? Lucas 11. Abre comigo Lucas 11. Jesus está falando sobre libertação. Vocês estão bem? Deus está falando com você hoje? Você está começando a pegar visão para Zion Church? Amém. Lucas 11, versículo 24. Jesus está explicando sobre libertação. Jesus está explicando sobre exorcismo. Jesus está explicando sobre quando um espírito maligno, demoníaco é expulso, o que acontece. Mas mais do que isso, Jesus está falando sobre conquista de cidade. Quantos aqui entendem que Jesus quer conquistar Lisboa? Quantos entendem que Ele conta com você para conquistar Lisboa? Você precisa entender isso aqui, conquistas de cidade. Versículo 24, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, ele diz, eu voltarei para a casa de onde eu saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Fala comigo, um vácuo. Se você quiser, anota isso aqui. Todo vácuo vai ser preenchido por toxicidade. No mundo em que nós vivemos, onde jaz o maligno, no mundo em que vivemos, onde existe já a queda do homem, todo vácuo é preenchido por toxicidade. Tanto é que Jesus diz que, versículo 26, ele vai, o demônio, e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Sabe, muitas vezes a gente pensa e fala assim, nossa, esse estado aqui é tão ruim, eu quero, na verdade, expulsar essa potestade, esse demônio, essa fortaleza, talvez da corrupção na política. Então a gente faz um esforço, seja isso um esforço espiritual, através de intercessão, através de batalha, ou talvez faz alguma ativação para que aquilo venha a ser expulso. Mas Jesus está dizendo, tudo bem, é bom que o demônio venha a ser expulso, mas sabe o que é pior do que o demônio estar lá em primeiro lugar? É você permanecer num vácuo. Porque num vácuo volta 7 vezes pior. Faz sentido? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Você quer conquistar cidades? Qualquer sociedade, ela é composta por esferas. E se você começar a entender, então, as esferas, você vai ver que a sociedade, de maneira geral, ela é composta por religião ou por igreja. Toda a sociedade tem isso. É a esfera da religião. Você tem a esfera da família. Você também tem a esfera da educação. Você tem a esfera da comunicação. Você tem aí também a esfera dos negócios, ou da economia, do business. Você também tem a esfera do governo, de políticas públicas. Onde você tem aí os 3, o executivo, o legislativo, o judiciário, está tudo incluso aí, nessa esfera. Você também tem aí a esfera da celebração, artes, entretenimento, esportes, cultura. Eles falam assim, olha, eu sei que tem essas esferas, e talvez você consiga falar assim, existe muito espírito de lascívia nas artes. Sim, existe. Mas se você for expulsar o espírito de lascívia nas artes, é melhor você levantar os artistas. Para preencher uma vez que eles saírem. Faz sentido? Tem tanto espírito de mamon no mundo dos negócios. A pergunta é, será que nós estamos levantando os nossos empreendedores? Mas esses governantes são corruptos.
mas nós estamos treinando discípulos de Cristo para serem competentes em políticas públicas? Faz sentido. Quando você começa a olhar a atuação do reino, além das quatro paredes da igreja, você começa a entender que para nós discipularmos uma nação, nós vamos precisar, como nós falamos hoje de manhã, entender o conceito de corandeu. Tudo que você faz é adoração a Deus. A tua arte é adoração a Deus. A tua profissão é adoração a Deus. O teu estudo é adoração a Deus. A maneira como você faz gestão da tua família é adoração a Deus. E Deus está levantando professores de química. Deus está levantando técnicos de futebol. Deus está levantando artistas plásticos. Deus está levantando empresários, banqueiros. Deus está levantando teólogos. Deus está levantando líderes de louvor. Assim também como Deus está levantando advogados. Tudo que você faz é adoração a Deus. O que o Senhor está chamando o Zion Church para fazer em Lisboa é ocupar espaço. Você precisa ocupar o espaço. Você está entendendo? E se você é um jovem aqui, e mesmo se você não for, é para você também. Eu quero te encorajar a estudar. Eu quero te encorajar a trabalhar. Eu quero te encorajar a empreender. Eu quero te encorajar a viver o espírito de excelência. Ocupe espaço, ocupe espaço. Sirva, sirva, sirva a nação. Como que você ganha influência? Servindo. Acha uma necessidade, vai lá e seja você a solução. Você automaticamente acabou de ganhar influência. Você acabou de ocupar um espaço. Você acabou de preencher um vácuo. O Senhor está falando, igreja, é momento de nós começarmos a exercer a natureza ofensiva que está dentro de nós. Sabe quando Jesus fala lá em Mateus 16... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Você lembra desse texto? Eu mencionei semana passada isso. Ele fala assim: e tu serás Petros, e sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. Ele está falando assim, olha, sobre esta rocha eu construirei a minha eclesia. A rocha é o quê? É a afirmação que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, mas também a rocha era um lugar físico onde eles estavam, no Monte Hebron. E naquele Monte Hebron, lá em Cesareia de Filipe, era aquilo que no mundo secular eles falavam, é a porta do submundo, onde tinha um templo para o deus grego Zeus. E aonde atos perversos eram praticados para atrair a presença demoníaca daqueles deuses. Ele fala aqui, nesse antro do submundo, eu construirei a minha eclesia, e essas portas do inferno não resistirão a ela. As portas não avançam, as portas são, em sua natureza, para proteger territórios. Quem avança é a igreja, quem avança é você. Você que toma espaço, você que ocupa os vácuos, você que avança nas esferas. Não tem por que nós ficarmos escondidos dentro das quatro paredes da igreja. Faz sentido? É aquele clichê que você já escutou. O sal dentro do saleiro não salga nada. Deus quer tirar você desse saleiro e começar a levar para a cidade. Ele quer que você venha ocupar espaço até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Fica de pé onde você está.